Estou aqui no município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Hoje é dia 25 de julho de 2021, um domingão, tá? Então, aqui tem o memorial do Marechal Rondon, né? É pra gente ter uma vista aí do rio, dá pra ver um pouco o rio e a usina, que tem, se chama usina de Santo Antônio justamente por causa da vila aqui, né? A primeira vila que existiu era a vila de Santo Antônio. Porto Velho não existia nada, só tinha aqui o porto, que era o Porto Velho lá. Esse é o marco que fazia a divisa entre os dois estados, né? Na época, aqui, vila de município, né, de Santo Antônio, na época ainda, e daqui para lá, Amazonas, que era que começou o município de Porto Velho, que antes pertencia ao Maitá, antes até. Mas tem várias coisas para visitar aqui, muito legal, cara. Eu não conhecia a história do Marechal Rondon, né? Inclusive tá anotado ali que ele foi indicado ao Nobel da Paz por 3 vezes, cara. É muito legal ali o Memorial Rondon, cara, muito bacana, vale a pena a visita aí. É muito legal ali o Memorial Rondon, cara, muito bacana, vale a pena a visita aí. As famosas caixas d'água de Porto Velho, chegamos! Estamos aqui então na Praça das 3 Caixas d'Água, garopeiros. Se você digitar no Google aí Porto Velho e colocar em imagens, provavelmente vai aparecer as imagens dessas caixas d'água aqui em Porto Velho. Mas vamos perguntar pro André aqui por que essas 3 caixas d'água é um cartão postal aqui de Porto Velho e qual que é a importância dessas caixas d'água aqui pro município, né? Porque a gente olha na foto, são só caixa d'água, né? Mas afinal de contas, né? Qual que é a história que tem por trás dessas caixas d'água aqui, né? Então, a construção se deu para abastecer a cidade de Porto Velho, né? Que estava crescendo por causa da construção da estrada de ferro, né? A estrada de ferro termina logo aqui embaixo. Elas foram construídas entre 1910 e 1912 e a estrada de ferro foi terminada, né? Foi finalizado o último trecho em 1912. E ela foi feita para abastecer a cidade de Porto Velho e cada uma tem capacidade de 200 mil litros d'água, né? Funcionava só como gravidade para abastecer. Essa aqui é um dos pontos mais altos dessa parte central da cidade, né? Que Porto Velho já cresceu bem mais e já não é usada mais, né? Mas antigamente ela era usada para fazer esse abastecimento. E ela foi usada até 1957, né? Na década de 50. A caixa d'água também, junto com a parte de metal que veio para a construção da ferrovia, veio dos Estados Unidos. E essas caixas d'água também, as peças delas vieram de Chicago, de uma metalúrgica de Chicago. Toda ela veio desmontada e foi montada aqui, né? Então ela veio de navio. O caminho que a borracha fazia, ela fez o caminho inverso, né? Chegou pelos rios, chegou pelo porto e foi montada aqui num ponto que é mais alto da cidade. Então, ela toda veio dos Estados Unidos e foi montada aqui. Essa parte da cidade, esse lado daqui da cidade, antigamente era quase que um país diferente. Nesse lado da cidade, quando a gente for no palácio ali do outro lado, que tem a rua Presidente Dutra. Essa rua que ela meio que dividia a cidade de Porto Velho. O lado de cá é o lado que falava inglês e espanhol, que eram os construtores, engenheiros, parte da diretoria da empresa que administrava a ferrovia, né? Era quase que tinha uma lei específica para ela aqui. Então, tinha até uma guarda que era quase uma polícia municipal, mas era financiada pelos escritórios da Madeira Mamoré Highway, se não me engano o nome da empresa, né, que administrava. Então, todo nesse período de construção e de administração, que era a concessão dessa empresa,
Aqui era praticamente uma cidade diferente, tinha uma estrutura bem melhor e do lado de lá ficavam as famílias dos construtores, embora tinham alojamentos desse lado da cidade, os trabalhadores, eles só poderiam ficar só os trabalhadores. Então família que vinha de longe ou aqueles que eram demitidos iam para o lado de lá da cidade, que ali realmente já era Porto Velho, era Brasil e falava português e tudo mais. Aqui desse lado da cidade até a documentação, os ofícios, ordens de produção, a língua padrão daqui era o inglês, né, desse lado da cidade. É por isso que eu falo que era praticamente um país diferente aqui, eram quase que leis independentes para essa parte aqui que atuava a empresa que tinha concessão da estrada de ferro. E a Três Caixas d'Água fica desse lado. Se pesquisar no Google, como o Marcelo falou, uma das primeiras coisas a aparecer é esse ponto, a foto das Três Caixas d'Água. Além do cartão postal, ela está presente na bandeira também, que realmente é um marco do início da expansão, né, do município de Porto Velho. Então tá explicado aí o motivo das Três Caixas d'Água ser tão importante, um cartão postal aqui da cidade de Porto Velho, né? Realmente, tudo que você vai visitar, eu inclusive já cometi esse erro várias vezes, de chegar para visitar alguma coisa e não saber a história daquilo. E daí você não dá valor, né? Realmente, se você chegar aqui e só ver as caixas d'água, você não vai dar valor nenhum, né? Mas então, as caixas d'água aqui de Porto Velho representou o início aqui do povoamento da cidade, né, André? É o início da, vamos dizer assim, colonização, podemos falar? Da expansão urbana, né? O início da expansão urbana, né? Não existia Porto Velho, existia o município, né, de Santo Antônio, que era lá embaixo que a gente estava, né? Então, como a ferrovia terminou aqui e aqui estavam os escritórios, estava começando a povoar, foi realmente essa aqui que possibilitou, vamos dizer assim, a expansão, né, aumento da cidade para cá, porque para cá é só rio, para cá realmente tem como crescer e foi ela responsável, né, que possibilitou isso, né, a expansão do município de Porto Velho. Então realmente está presente na nossa história, né? É um ponto crucial de infraestrutura, né, que é água, né? Básico, né, é básico para a gente sobreviver. Então as Três Caixas d'Água representam isso, pessoal, o início aqui da expansão urbana, né, de Porto Velho, que eles preservam até hoje, e pelo que eu estou percebendo aqui, está muito bem conservada, o pessoal tem mantido muito bem. Essa pracinha que a gente está aqui agora, eu li ali na placa que ela foi revitalizada no ano de 2006, né? Não sei como é que era antes, mas está muito, a grama está tudo cortadinha aqui, pelo menos hoje que eu estou visitando, não sei se eu levei sorte, não sei se é sempre assim, mas está bem cuidadinho aqui. Parabéns aí para a prefeitura aqui de Porto Velho. Então tá explicada a história aí das Três Caixas d'Água aqui de Porto Velho. Visitado aqui as três caixas d'água. Ô, trocadilho, hein? O trava-língua, cara. 3 caixas d'água. Olha aí, ó. A gente vai ali no Palácio do Governo. É aqui pertinho. É pra aquela direção ali, ó. Só que como essa rua ela só vai, então a gente tem que dar uma volta pra chegar até lá. Mas é aqui pertinho, bem pertinho mesmo.
André, acabamos de passar ali, parece que parecia um mercado municipal ali, tá tendo som ao vivo, o que é aquela parte de baixo ali? Ali é o mercado cultural da cidade, né? Então é uma estrutura antiga também. Eu não tenho certeza sobre a origem, né? Mas eu acredito que era um mercado, mas hoje é conhecido como mercado cultural. Tem evento durante todo o final de semana, acho que começa na quinta-feira e cada um tem um ritmo, vamos dizer assim. Que legal, cara. Eu acho que no sábado tem rock, no domingo, hoje, né, tá tendo esse, acho que é um pagodezinho, né? Sertanejo, tem um calendário lá no site da Centur, acho que dá pra encontrar lá, pra gente ver que cada dia é. Mas sempre tá tendo esses eventos. Assim, começou há pouco tempo, né? Parou por causa da pandemia. E aos poucos o pessoal já tá começando a voltar ali. Não tá cheio, mas já tá começando a voltar ao normal, né? Vamos dizer assim. Que massa, cara. Bem legal, hein? E ao ladinho aqui do Palácio do Governo aqui, pessoal. Vamos ali conhecer então, né? O palácio não tá aberto, né? Hoje não vai estar aberto. A gente vai ver só por fora mesmo pra contemplar aqui. Esse é o Palácio Getúlio Vargas, né? Foi construído para ser a sede do governo e foi construído na década de 50, acho que 1957, terminou ainda nos territórios ainda, né? Foi utilizado na época, né, a base do governo, dos territórios, e quando virou o estado de Rondônia, continuou sendo utilizado. Ele foi utilizado até 2015, que foi quando foi feito o CPA, né, o Centro Político Administrativo, que fica também aqui próximo, que já é prédio moderno, estruturado, já cabe mais secretarias. Mas ele foi utilizado até pouco tempo, né? 2015 é bem para um prédio antigo. E é muito bonito, assim. Uma arquitetura que é da década de 50, né? Parece ser bem moderno. E ainda assim, hoje ele é um museu, né? Eu não consegui encontrar os horários que ele funciona. Eu acredito que ele esteja fechado por causa da pandemia ainda. Mas ele é museu e ainda concentra muitos arquivos antigos, fotos. Tem uma biblioteca enorme lá dentro ainda. Para fazer fazer fonte de consulta, né? Para produção de material de documentário, é possível conseguir acesso a esses arquivos, no caso. É o que está sendo usado hoje, né? André, e aqui do lado do Palácio do Governo também tem um prédio muito bonito ali na frente. É de algum órgão também público? Aqui do lado tem a Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, né? Ela tem a idade do estado de Rondônia, ela foi fundada, né, por uma lei que é junto com a lei de fundação do estado de Rondônia, foi em 1981 também. Então ela é uma universidade multicamp. Pelo que eu dei uma lida, são 8 campos, mas os que eu conheço é essa daqui, em Guajará, né, onde eu nasci, tem de Paraná, Vilhena, no estado todo. Nas cidades um pouco mais desenvolvidas já tem uma unidade da Universidade Federal de Rondônia. E essa aqui é a sede, aqui é a parte administrativa. O campus mesmo fica um pouco mais para fora da cidade, sentido Rio Branco, né? Tem um campus bem grande lá. Esse prédio mais antigo aqui é só a parte administrativa mesmo. Então, aqui do lado do Palácio Getúlio Vargas, né? Do outro lado da Avenida da Avenida Presidente Dutra tem o prédio da UNIR, né? O prédio da UNIR, a UNIR foi fundada em 1981, mas ficou nesse prédio que antes era o Hotel Porto Velho Hotel, né?
antigamente. Então esse hotel foi construído em 1953, né, um prédio mais antigo, e depois virou a fundação, né, de educação da UNIR e acabou virando a UNIR com a fundação do Estado, né. É por isso que ele tem essa arquitetura mais antiga, mais clássica. Então essa aqui é a Avenida Presidente Dutra, né, ela fica bem do lado do Palácio, e do outro lado tem a UNIR, né, que a gente tinha mencionado. É essa rua que servia como marco para aquela separação que existia entre a parte administrativa da ferrovia, que se falava inglês e espanhol, e tinha uma grade que separava da parte que era que ficava os familiares dos construtores, aquelas pessoas que não trabalhavam diretamente com a ferrovia, né? Então era aqui que tinha essa separação. Eu tentei encontrar foto, mas não consigo. Eu encontro registro, né, dessa história, mas eu queria ver como é que realmente acontecia, eu não consegui encontrar, né? Mas era essa rua que fazia essa divisão quase que política, né, onde tinha umas leis específicas para lá e leis específicas aqui onde era o Brasil, vamos dizer assim. A noite tá chegando e a luz tá indo embora, tá ficando ruim para fazer filmagens. Mas vamos rapidinho ali no complexo ferroviário, que tá em restauração, mas até agora não ficou pronto, mas vamos dar uma olhadinha lá por fora, rapidamente. Antes que a completa luz aqui, que a luz vai embora, né? Para nós finalizarmos o nosso passeio aqui por Porto Velho. É pertinho aqui também do Palácio do Governo. O André falou que é 3 quadras a gente já tá lá. Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então essa daqui, garopeiro, seria aqui a entrada onde fica aqui o complexo ferroviário, né, da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Essa estrada de ferro ela foi desativada já faz alguns anos, né? E agora eles estão revitalizando o local aqui. Já faz algum tempo que está ocorrendo essa revitalização, mas infelizmente ainda não foi concluída e não está sendo permitido a visitação por enquanto. Tudo indica que vai ficar um local muito bonito, né, pra gente visitar depois. Lembrando que aqui é tudo pertinho, cara. Então numa tacada só, aqui em frente à estrada de ferro, o complexo aqui ferroviário, você tem o Mercado Central. Um pouco mais pra lá, 3 quadras pra lá, né, André? Tem o Mercado Cultural, o Palácio do Governo, o prédio lá da Universidade Federal de Rondônia, as 3 caixas d'água um pouquinho mais para cima. Então numa tacada só aqui, passeando aqui, caminhando de a pé aqui pelo centro de Rondônia, você visita todos esses pontos turísticos aqui. Num dia tranquilamente você visita aqui esses pontos turísticos que a gente mostrou no vídeo. Só lá a vila lá de Santo Antônio, a capelinha de Santo Antônio, o memorial lá de Rondon, que fica um pouco mais longe, né? Daí você vai precisar ir de moto, de Uber, pegar um táxi, né? Que fica um pouco mais deslocado aqui da cidade, tá? Mas cumprindo a nossa promessa, explicar um pouquinho sobre essa estrada de ferro Madeira Mamoré, que eu já tinha ouvido falar várias vezes, mas nunca fiquei sabendo por que ela foi construída, com qual objetivo que ela foi construída, por que ela foi desativada, né? Então o André tá aqui agora para nos contar sobre isso, nos tirar essa dúvida aí. A história da estrada de ferro Madeira Mamoré começa lá no Acre, né? Aquela região do Acre não pertencia ao Brasil ainda, na década de 1880, 90, ela pertencia à Bolívia. E não era povoada aquela região até então. O que fizeram os seringueiros do Amazonas? Eles subiram o Rio Purus, chegaram naquela região que hoje é o Acre e começaram a extrair a borracha. Então começaram a ocupar, a criar vilas, né? Só que a Bolívia, ao mesmo tempo, vendeu a concessão daquela região para uma empresa americana extrair a borracha. E aí começou os conflitos, né? A empresa começou a exigir que o governo boliviano desocupasse aquela região lá para eles conseguirem retirar, né? Extrair a borracha. E aí começou os conflitos, tá? Teve, se não me engano, o nome do conflito foi Revolução Acreana, se não me engano. Sobre a história do Acre eu não conheço muito bem, né? Eu conheço um pouco cada história da Estrada de Ferro. Mas, por causa dessa ocupação, teve 3 tentativas do governo boliviano de reaver a posse dessa região. E a última tentativa teve uma intermediação do governo brasileiro, através do Barão de Rio Branco, né? Ele fez a parte diplomática de fazer a negociação com a Bolívia para reaver, para ela ceder esse espaço, né, essa região para o Brasil, e em troca ela dava algumas condições.
Uma das condições foi pagar a multa para essa empresa que eles tinham vendido a concessão, então o Brasil pagou, se eu não me engano, era em libras esterlinas, não lembro o preço, mas era em torno de uns 17 milhões de reais hoje, né? Então pagou essa empresa, e outra condição foi a construção da estrada de ferro que ligasse o último trecho em Cachoeirado, que era a da Vila de Santo Antônio, até Guajará-Mirim, já no rio Mamoré. Então o Brasil, lá é o Tratado de Petrópolis, foi estabelecido isso. O Brasil pagaria a multa e faria a construção aqui do lado, na margem do lado brasileiro, da construção da estrada de ferro, que iria margeando o rio Mamoré e o rio Madeira, justamente para transpor essa parte em Cachoeirado. Então a construção começou por volta de 1907 e acabou em 1912. Que é mais ou menos o término das 3 caixas d'água, Foi em 1910 e 1912 também, que era quando estava se expandindo. Então a construção começou daqui de Porto Velho. A princípio ia ser lá em Santo Antônio, mas eles decidiram trazer até o Porto Velho, que é aqui a parte era o Porto Velho. E daí eles começaram a construção, toda a parte administrativa, o centro, os dormitórios, os alojamentos dos trabalhadores começou a ser feito aqui, e a construção seguiu por aqui, e outra construção foi começada lá em Guajará, para fazer o encontro desses 2 trechos. Então, o motivo pelo qual a estrada de ferro foi construída foi justamente para pagar a aquisição do Acre, vamos dizer assim, porque a Bolívia precisava escoar a sua produção de borracha e de alguns outros produtos, mas principalmente era borracha. E há pouco tempo a Bolívia tinha perdido, em um conflito com o Chile, a saída para o Pacífico. Então ela estava isolada do mundo através dos oceanos. Então ela negociou com o Brasil isso para poder utilizar a estrada de ferro e utilizar a bacia hidrográfica do Amazonas, que é o Mamoré, o Madeira, e chegar até em Belém, para poder escoar a produção deles. Então, pessoal, vocês viram aí que tudo é interligado, por isso que é bom a gente saber a história das coisas, Então, as caixas d'água existiram porque vieram muitos trabalhadores para construir a estrada de ferro, André? E a estrada de ferro começou a ser construída para pagar a dívida com a Bolívia, para a Bolívia usar a estrada de ferro. Exatamente. Mas só que daí teve o ciclo da borracha aqui, o ciclo que essa região foi economicamente muito bem, foi no ciclo da borracha, que foi até 1920, 1930, O fim do ciclo da borracha foi quase que no fim da construção da estrada de ferro. O primeiro ciclo da borracha mesmo foi terminar em 1912, 1914. Mas mesmo assim ainda conseguiu, continuou a produção, e exportação, mas o boom mesmo foi até 1910, 1912. Lembrando que o ciclo da borracha terminou porque os asiáticos, dos olhinhos puxados, conseguiram também extrair o látex plantaram seringueiras lá, não sei como é que foi, Eles conseguiram também plantar lá e extrair a látex da borracha lá, com um custo bem menor também, O mercado asiático estava em expansão também, e a Ásia fica perto da costa leste dos Estados Unidos também, E boa parte da nossa produção aqui escoava pelos rios para chegar também nos Estados Unidos e Europa. Começou a ser muito mais barato para eles comprar a borracha da Ásia do que comprar a borracha aqui do Brasil. Isso nos 1930, daí começou o mercado de borracha aqui para o Brasil. Caiu totalmente, Caiu, aí a estrada de ferro foi utilizada para transporte de passageiros, de outros materiais, castanha, caceterita, que tem tinha bastante mina na época, ouro também. E aí ela foi desativada lá pela década de 80, que foi realmente desativada porque não tinha mais esse fluxo. Começou a construção da rodovia também, da 364 e a 425. Ela ficou um bom tempo então funcionando depois do término do ciclo da borracha. Isso funcionou bastante tempo ainda. Então em 1980 ela foi completamente desativada e abandonada. Assim que ela foi desativada, ela foi realmente abandonada, Eu tinha lido em alguns lugares que assim que foi fechado, muitas partes, daqui por exemplo, aqui era a oficina, Ao final da estrada tinha uma oficina e hoje é um museu. E uns anos atrás também era um museu, mas assim que foi fechada, muita coisa foi vendida como sucata. Que pena, por exemplo, aquela Maria Fumaça que tem lá no memorial, que está bem antiga, realmente. Provavelmente aquela foi resgatada do meio da floresta, provavelmente porque tem muitas Maria Fumaça espalhadas pela trilha, pela linha do trem.
E muita coisa foi se perdendo justamente pelo descaso mesmo. Ah, fechou, não precisa mais. Aí depois de muitos anos, lá para a década de 90, já começou uma preocupação do poder público, né, para poder recuperar um pouco dessa história e preservar também esse processo. Esse aqui já sofreu uma grande reforma vários anos atrás, ficou bonito até, mas essa reforma, esse projeto que eles estão colocando para funcionar aqui, realmente vai ficar muito bom, vai ficar bonito, né? Vai ficar muito bonito. Tem muita coisa, muita história aí dentro. E vai ficar bem legal para visitar mesmo. Bacana demais. Então esse foi o nosso passeio aqui pelo município aqui de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Agradecer aqui o nosso guia de turismo aqui, o André Herrera. Lembrando, só brincadeira, tá, gente? Ele não é guia de turismo, né? É que você já estudou para vestibular. Conta essa curiosidade também, André. Mais uma curiosidade aqui no vídeo aqui do passeio por Porto Velho. Como eu tinha falado, tem a Universidade de Rondônia, né? E tem vários campos. Eu tive que estudar para entrar para a Uni lá em Guajará-Mirim, onde eu morava. E a Uni tinha naquela época 2 vestibulares. Um Enem, que já tinha acabado de ser implantado como uma prova única para todas as universidades. Só que a Uni já tinha um vestibular antes, então ele manteve esse vestibular. Tinham 2 processos. O processo era passar pelo Enem e também ter o vestibular da Uni. E esse vestibular da Uni tinha um pouco de português, matemática, mas mais metade da prova era geografia e história de Rondônia. Justamente porque o campus é um campus novo, década de 80 foi estabelecido, é uma universidade bem nova se for comparado com as do Sudeste, por exemplo. E como é uma região nova, as escolas ainda não têm o mesmo nível de educação do Sudeste, então o que aconteceu no início? Muitos estudantes vinham do Sudeste para ocupar as vagas aqui, então as pessoas que estudavam aqui, nasceram aqui, estudaram ensino médio, fundamental aqui, não conseguiam ingressar na escola pública, né, que é a Uni, que é a única que tem pública aqui. Então a Uni teve esse mecanismo de elaborar um vestibular com História e Geografia de Rondônia. O governo conseguiu colocar como disciplina obrigatória nas escolas de ensino fundamental e médio a disciplina História e Geografia de Rondônia, então a gente estudava. Eu peguei os últimos anos ainda dessa, hoje não existe mais, infelizmente não existe mais, mas eu aprendi muito na escola sobre História e Geografia de Rondônia e quando eu precisei entrar para a Uni e eu estudei, eu comprei um livro que falava só de História e Geografia de Rondônia e é por isso que eu ainda conheço, ainda lembro de muita coisa ainda. É mais por causa dessa... Cara, é um exemplo, cara, porque é um tapa na minha cara isso aí, porque se você me perguntar uma coisa da história do Paraná, não sei quase nada, cara. Então tá sendo bom, essa viagem tá sendo bom porque eu tô vendo que é interessante você conhecer a história da sua própria cidade, do próprio estado, né? E realmente eu tô voltando pra casa com essa lição pra eu fazer lá no meu estado, porque eu conheço bem pouca coisa, né? Né? André, mas obrigado aí, cara. Que isso? Pelo passeio foi curto, né? Mas acho que foi muito enriquecedor pra mim e também pra quem assistiu o vídeo aí, né? Conhecer um pouquinho mais de Rondônia. Sim, eu até falei pra você, ó, você vai passar por Rondônia, cara, fica pelo menos um dia em Porto Velho pra conhecer, porque é um estado novo sim, mas tem muita história. Muita gente passa aqui para cruzar a 319 e não conhece, acha que é só uma cidade, usa de hotel e parte, né? Mas aqui tem muita história e a Secretaria de Turismo está investindo bastante, por exemplo, esse é um exemplo. Está investindo bastante para poder estruturar, para realmente ter alguma coisa para as pessoas que vêm de fora visitar e conhecer nossa história. Foi a história do Brasil isso também. Sim, ué. Então fica o convite aí, pessoal. Passe por Porto Velho, mas dá uma paradinha aqui para conhecer um pouco mais. Então é isso aí, espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje aqui em Porto Velho, no 72º dia aqui da viagem Brasil do Sul ao Norte. Então valeu, André, brigadão. Cara, obrigado você, cara, foi um prazer te... pelo apoio e também aí pela guiada turística aqui na cidade de Porto Velho. Falou, abraço, sucesso e tchau, tchau. Você não vai aparecer não? Ué? Por que não, amor? Não, vai vocês aí. Foi da onde foi que eu... Ó, resumindo, aqui a gente está então no território federal, território federal de Rondônia. E daí em 1981 Então, pessoal, esse daqui é um ponto turístico aqui em Porto Velho. Vamos de novo. Estamos aqui então na Praça das Três Caixas d'Água. Caixas d'Água?
E ela é Mamoré. Quer adicionar alguma coisa que você esqueceu? Não, isso aí mesmo. E eles começam. Então, pra vocês verem. Tomando um sorvetinho aqui pra finalizar bem o dia, né?